confissão mudou e a coisa piorou. Gente, eu sou o professor Emílio e você está nos tempos do Apocalipse. A confissão é o sacramento de reconciliação com Deus. Confessar é se arrepender dos pecados cometidos e pedir perdão a Deus, se comprometendo a não repetir as ofensas de novo. Por isso é preciso estar bem preparado para a confissão sacramental ou espiritual. O livro A Confissão de Monsenhor Ségur foi escrito para escolas católicas no século XX, um sucesso de venda. O livro Confessai-vos Bem é cheio de exemplos práticos para a confissão. Tá aí 2 livros que estavam fora de catálogo e foram relançados. Os 2 livros custam baratinho e estão com desconto na livraria do professor Emílio. Os links estão aqui na descrição do vídeo, não perca. Olha, a confissão mudou e a coisa piorou. Olha só o que aconteceu na Alemanha antes da quarentena. Os fiéis foram à igreja para se confessar. De repente, eles veem uma pessoa entrando vestindo a alva sacerdotal. A alva é aquela túnica branca que o padre usa por baixo da casula, que você vê lá na missa, é justamente aquela alva branca. Alguns até acharam que era o padre que estava entrando para a confissão, mas, surpresa das surpresas, não era o padre, era uma ministra da Eucaristia. Sim, a ministra Cristiane Kregenkamp vestiu a alva sacerdotal e foi confessar os fiéis. Será que ela foi até o confessionário então? Não. Dali mesmo do altar, a ministra conduziu uma confissão comunitária. No final, ela segurou uma estola roxa. Estola é aquilo que o padre coloca em volta do pescoço, muda de cor de acordo com o tempo litúrgico. Ela segurou uma estola roxa na frente dela e disse para todos: "Eu os absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Fez a fórmula da absolvição para todos os presentes. Queria lembrar que a Alemanha queria padres casados e ordenação de padres no sínodo da Amazônia. Não conseguiu e está fazendo um sínodo próprio para esses objetivos. Temos aí 2 escândalos. A ministra da Eucaristia fazer a confissão e ainda por cima dar absolvição. Mas tem um terceiro escândalo, que é a confissão comunitária. Olha, acompanha aqui, vou explicar para você esse absurdo da confissão comunitária e depois vou te contar qual foi a reação do bispo quando ficou sabendo de tudo isso aí, tá? Olha só, no Santuário de Aparecida, cada vez mais se induz os fiéis à confissão comunitária, quando está aberto o santuário, né? No entanto, eles estão errados. No Catecismo da Igreja Católica, número 1483, está escrito que, em casos de grave necessidade, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão geral e absolvição geral. Mas quais seriam os casos de extrema necessidade? Caso haja iminente perigo de morte e não haja tempo para que o sacerdote ou os padres todos ali ouçam a confissão de cada um dos penitentes, ou caso haja uma grave necessidade e não há número suficiente de confessores. Não se considera, porém, necessidade suficiente quando não é possível ter os confessores necessários só pelo fato de ter um grande número de penitentes, como pode acontecer numa grande festividade ou numa peregrinação. Por isso, então, o Santuário de Aparecida está errado em induzir as pessoas a fazer justamente a confissão comunitária. Já fui várias vezes lá, é cheio de cabines, os padres fazem a confissão ali. Se tem muita gente, eles chamam mais padres, dá para fazer. As pessoas esperam um pouco na fila, o penitente espera um pouco na fila e vale de penitência já, vale para ele pensar nos pecados dele, ainda vale justamente como penitência ficar na fila, é ou não é? Atenção! Para que o sacramento seja válido, os fiéis que recebem a absolvição coletiva deverão confessar individualmente todos os pecados graves
que naquele momento não puderam confessar. Vou dar um exemplo para você então. Ó, o Titanic afundando. Sabe aquele navio? Tem gente que fala Titanic, mas antes da Rede Bobo falar Titanic, todo mundo falava Titanic, tá? Então aquele transatlântico Titanic famoso. Você sabe que lá a maior parte dos passageiros morreu, mas teve uma parte que sobreviveu. Então vamos supor que ali tivesse uma confissão comunitária. O padre juntava a turma lá e fazia a confissão comunitária. Para aqueles que morreram no navio, tudo bem, valeu para eles. Mas para aqueles que chegaram em terra firme, que foram resgatados, esses forçosamente tinham que fazer outra confissão individual para poder valer. Tá certo? Ou seja, o pessoal que faz ali a confissão comunitária não vai escapar de depois fazer uma confissão individual. Mas isso eu estou falando no tempo das igrejas abertas. Em tempos de igrejas fechadas, tem que ser confissão espiritual mesmo, já que tem mais gente com medo do vírus lá dentro da igreja do que aqui fora. Para terminar, o caso da ministra da Eucaristia, que absolveu todo mundo, entre aspas, muito entre aspas, causou escândalo na diocese. Daí então, o padre escreveu para o bispo de Münster, o senhor Félix Jein. O bispo então disse assim: isso não estava certo. No entanto, fora isso, a ministra está fazendo um bom trabalho na igreja. Temos que deixar isso como está. Detalhe: esse bispo aí foi o mesmo bispo que tirou o emprego, vamos falar assim, de um padre líder do movimento de sacerdotes marianos na Alemanha. Por quê? Porque o padre falava com muita frequência sobre a confissão. Olha aí, meu filho, o seguinte, padre, você está falando muito sobre confissão, está insistindo muito para os fiéis lá confessarem os pecados. Vou dispensar você não está mais lá, perdeu o emprego, tá bom? É desse jeito, gente. Nossa, é contraditório. Tempos piores virão, já que a igreja falsa está aí. É uma realidade e nem se importa mais em disfarçar. Parece que eles querem mesmo escandalizar os católicos. Olha, tudo isso só acontece porque nós estamos definitivamente nos tempos do Apocalipse.